Sistema de amortização com amortizações crescentes a cada período. Olha só, a amortização, então, ela tem que ser crescente. Bom, muita gente aqui vai ficar só com o crescente, não vai atentar que são as amortizações crescentes. Olha só como a pessoa vai resolver. Ela vai pensar, tabela price. Tabela price eu lembro. A principal característica da tabela price são prestações iguais. Então não está crescendo nada, são prestações iguais. Vamos para a segunda. Segunda, saque. Aí a pessoa nem lembra ali do que quer dizer a sigla SAC, né? O que quer dizer? Sistema de amortização constante. Porque se a gente lembra só do que quer dizer a sigla, a gente já vai ver que a amortização não é crescente, né? Ela é constante, mas a pessoa pode pensar, SAC, sistema de amortização crescente. E não é, é constante, tá? E na verdade a parcela ela é a mais tradicional, é a que a gente mais vê por aí. A parcela começa alta e vai diminuindo. Então a pessoa chega aqui numa sinuca de bico, né? Ela pensa, ué, o sistema de amortização, a amortização é constante, a parcela diminui, qual que cresce afinal, né? Vamos passar ali então para as alternativas C e D, que são aquelas alternativas realmente absurdas, né? Aquelas que parece que quem criou a prova faltou criatividade, né? E colocou alternativas absurdas. E isso sempre acontece, tá? Sempre acontece na prova, tem uma ou duas alternativas que você tem que excluir de cara e brigar com as outras duas. Nesse caso aqui a gente já está excluindo o SFN e o SFI. Sistema Financeiro Nacional e Sistema de Financiamento Imobiliário não tem nada a ver ali com sistema de amortização, né? São sistemas financeiros, não sistema de amortização. Então a gente pode voltar aqui e se você não lembra exatamente da tabela price, a gente pode lembrar do SAC, que é a forma de amortização mais constante, para tentar entender ali, lembrar como que funciona uma amortização, né? Como que é possível ali no SAC, aquela forma de amortização que a gente mais conhece, chamar amortização constante, só que a parcela vai diminuindo? Ué, para isso a gente pode lembrar que o quê? Que toda parcela numa amortização é formada por duas partes. Uma parte é a amortização, a outra parte é os juros, certo? Então, a amortização, como o próprio nome diz, é constante. Então, se a pessoa começou amortizando R$ 1.000, ela vai amortizar R$ 1.000 até o final do contrato. Porém, a parte dos juros, os juros ele incide sobre o saldo devedor. Então, o que acontece? Conforme você vai amortizando R$ 1.000 a cada mês, o saldo devedor vai diminuindo. Como os juros é calculado sobre o saldo devedor, isso faz com que o valor da parcela caia. Porque a parte de amortização continua a mesma, mas você paga cada vez mais juros. Então, se você começou pagando R$ 1.000 de amortização, R$ 1.000 de juros, sua parcela vai ser de R$ 2.000. Depois que você já amortizou metade do saldo devedor, os seus juros não vai ser mais R$ 1.000, vai ser metade desse valor, vai ser 500. Então, a sua parcela fica R$ 1.500, tá certo? Continuando sendo R$ 1.000 de amortização, ou seja, amortização constante do sistema de amortização constante SAC. Porém, a parte que é referente aos juros vai estar pela metade, porque o seu saldo devedor já está pela metade, até a última parcela que você paga só a amortização, tá bom? Então, se a gente pensou nisso, a gente pode olhar com mais carinho agora para a alternativa A, que é a tabela price. A gente fala, tá, eu lembrei como é que funciona, tem duas partes, mas como isso é possível na tabela price, né? Porque se o saldo devedor vai diminuindo, conforme você vai amortizando, como que é possível você pagar a mesma parcela todo mês? Ora, se alguma coisa, se está diminuindo os juros, a única forma de manter o mesmo valor da parcela é justamente crescendo o quê? A parte da amortização, que é justamente a nossa pergunta. Qual que é o sistema de amortização com amortizações crescentes a cada período? Então a gente pode ver aqui que a resposta é a letra A, tabela price, e a gente pode usar o mesmo exemplo ali, por exemplo, de uma amortização que começa com R$ 1.000. Então, vamos supor que num financiamento de tabela price, nós temos inicialmente, a primeira parcela é R$ 1.000 de amortização, R$ 1.000 de juros. Conforme você amortizou R$ 1.000, já diminuiu o saldo devedor. Então, no próximo mês, os juros não vai ser mais, por exemplo, R$ 1.000, ele pode ser, por exemplo, R$ 900. Só que para a parcela continuar sendo R$ 2.000, isso quer dizer que você não vai amortizar apenas mais R$ 1.000, você vai amortizar agora 1.100. Ou seja, a parcela que antes era R$ 2.000, 1.000 de amortização e 1.000 de juros, agora ela já é 1.100 de amortização e R$ 900 de juros. Ou seja, a cada mês, na tabela price, você amortiza o saldo devedor, então você diminui a parte da parcela referente aos juros, consequentemente, você está aumentando o que você amortiza a cada mês.
uma amostra grátis causa dano ao consumidor, ou seja, você nem comprou, você só pegou ali uma amostra grátis, por exemplo, de um shampoo que estava andando na rua, e aí de repente você vai usar aquele shampoo e seu cabelo cai, você fica careca. Você tem o direito de reclamar nesse caso? Bom, vamos ver aqui as alternativas. A alternativa A fala que não, porque não houve relação de consumo. Não, na verdade, houve uma relação de consumo, mas grátis, né? Foi uma amostra grátis. Então não houve uma troca comercial, mas houve um consumo. Você consumiu aquele produto, aquela amostra grátis. Ah, então nesse caso, já que teve problema, então vai ter que ter uma reparação. E a reparação seria o dobro do valor gasto. Como foi zero, a reparação é zero, né? 2 vezes zero, zero. Também está errado, não, né? A pessoa foi fazer uma propaganda ali com a amostra grátis, é responsável por aquela propaganda se prejudicar as pessoas, né? Ah, então, na verdade, a alternativa C fala uma coisa mais bizarra ainda, né? O consumidor deve receber outra amostra grátis gratuitamente, para ficar mais ainda careca. Não, também não. Na verdade, D, o consumidor tem direito de solicitar reparação. Então, se algum produto, mesmo que for grátis, te causar aí um dano real, na verdade, você pode sim pedir reparação, tá certo? Agora, 7, sobre o Código de Autorregulação Bancária. Bom, aqui a gente está continuando, né, sobre o tema da autorregulação que a gente viu na questão anterior, e agora a gente tem um comparativo aqui com a legislação oficial, né? A gente conversou que realmente os códigos de autorregulação muitas vezes eles se adiantam até as leis, né? Eles trazem questões novas, é um processo menos burocrático, né, para fazer um código de autorregulação do que muitas vezes fazer uma lei nova, etc. Então muitas coisas, muitas boas práticas, por exemplo, que vêm do exterior, ou muitas boas práticas que acabam acontecendo ali mais espontaneamente, dentro do mercado, acaba virando primeiro um código de autorregulação, né? Por exemplo, o princípio ali de conheça seu cliente, de suitability, ele começou todo com o código de autorregulação Anbima e depois foi virar uma regulação da CVM, tá? Agora, se tiver algo conflitante ou se tiver um vácuo ali na lei, como que funciona essa relação dos códigos de autorregulação e a legislação vigente? É isso que está sendo perguntado nessa questão, tá? Então, um código de autorregulação, por exemplo, o Código de Regulação de Melhores Práticas para fundos de investimento. Ele vai fazer o quê? Ele vai revogar a legislação vigente? Não, jamais, né? O Código de Autorregulação, ele não tem força de lei, muito menos para revogar uma lei, tá? Então ele suplementa a legislação vigente? Sim, exatamente isso, tá? O que vale é a lei. Agora, o que a lei ainda não fala, ou o que a lei ainda não detalhou, ele vai suplementar, ou seja, ele vai complementar, né? Aqui a gente lembra igual suplemento de academia, sabe? O mais importante é você fazer o exercício, você realmente se alimentar bem, o suplemento é um a mais, não substitui o resto. Então, exatamente é isso aqui com o Código de Autorregulação Bancária. Ele vai suplementar, não suplantar, tá? Ele vai suplementar a legislação vigente. Então, por exemplo, a legislação vigente, ela fala, olha, num prospecto ali de um fundo de investimento, tem que ter o nome do fundo, tem que ter a categoria do risco e tem que ter também o histórico de rentabilidade. Aí vem o Código de Autorregulação e, por exemplo, fala, esse histórico de rentabilidade, ele tem que ter no mínimo 1 ano, ele tem que estar escrito a frase ali que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, então ele vai lá e coloca alguns detalhes a mais. Agora, se mudar a lei e ficar em divergência, a autorregulação e a lei, o que vai valer é a lei sempre, tá? Então por isso que a gente pode seguir aqui para as outras alternativas e ver que com certeza elas estão erradas também. Então o Código de Autorregulação substitui a legislação vigente? Nunca, tá? Nunca. E é uma prática ilegal? Não, muito pelo contrário, tá? É uma prática totalmente dentro da legalidade e muitas vezes aquilo que está no Código de Autorregulação em um futuro próximo muitas vezes acaba se tornando lei, tá bom? Mais uma de Código de Defesa do Consumidor, né? Em cobranças de dívida, o que é proibido? É proibido telefonemas durante o final de semana? A pessoa vai lá, marca e erra, né? É proibido no domingo, mas no sábado ainda pode ter cobrança até as 2 da tarde, tá? E durante os dias de semana pode ser até 8 da noite. Então, não é proibido telefonemas durante o final de semana. Agora, ameaças e constrangimento, com certeza, tá?
não pode para cobrar uma dívida, ir lá no trabalho da pessoa, expor ela para todo mundo que ela está devendo, colocar uma faixa na frente da casa, muito menos ameaça. Se você não pagar, vai acontecer isso com você, com a sua família? Não pode, tá? Então o que é proibido aqui é isso, mas vamos conferir o resto. Informar o valor total devido. Poxa, não, isso tem que fazer, né? Se você está devendo, você precisa saber o quanto total você está devendo, né? E repassar cobrança para a empresa especializada pode levantar dúvida, mas sim, isso é totalmente... Tem realmente empresas que justamente compram esses créditos e fazem a cobrança por elas mesmas, tá? Isso é comum. O banco mesmo, ele pode ter internalizado, né, a cobrança de dívida, como em muitos casos ele passa para empresas especializadas em cobrança. Então o que não pode aqui mesmo são ameaças e constrangimentos. Sobre o Código de Autorregulação Bancária. Então, vamos lembrar que o Código de Autorregulação Bancária, né, é uma regulação que as próprias companhias, né, as próprias instituições financeiras signatárias, ou seja, associadas a esse Código de Autorregulação, então, por exemplo, a Febraban, a Anbima, a ABCIP, todas elas são associações de instituições financeiras. Elas mesmas, né, sem nenhum, não é um poder governamental, não é um poder superior, são elas mesmas, decidem fazer regras para elas seguirem, pensando em melhorar o mercado, em padronizar, de forma a fazer melhorar o mercado para elas mesmas. Então, elas se autoimpõem essa regulação bancária, tá? Então, essa regulação bancária que elas mesmas criam para elas mesmas seguirem, ela revoga a legislação vigente? Com certeza não, tá certo? A legislação é feita pelo governo, o governo realmente está superior a essas instituições signatárias. Então, se tiver algo que está na lei e o contrário está ali na autorregulação, o que vale é a lei, tá certo? Ela vai suplementar a legislação vigente? Sim, é mais ou menos isso, tá certo? Parece que está correto aqui a alternativa B. Tudo que não está ainda regularizado por lei e que não é contrário à lei, você pode exigir. Então, por exemplo, a lei exige que tenham esses três documentos. Aí a autorregulação eles falam, olha, o que vocês acham se esses três documentos sempre forem na folha tamanho A4? Ah, tá. Aí todas essas seguem isso. Não tem força de lei, não revoga a lei, tá certo? Ela suplementa a lei. E para isso que serve a autorregulação. Então vamos passar para essa B. Vamos ver a C. Ela substitui a legislação vigente? Não, também não. A autorregulação sempre é inferior à legislação vigente, tá certo? Ela pode completar, suplementar, mas ela nunca vai revogar ou vai também substituir. E a alternativa D é uma prática ilegal. Opa, nossa. A Anbima, a ABCIP, a Febraban são instituições ilegais? Não, com certeza não. Tá? Elas podem fazer isso, desde que não entre em conflito com a lei, e mesmo que entrar em conflito com a lei, a autorregulação, o que vai ficar valendo é a lei, tá certo? É uma prática totalmente legal e que funciona muito bem para melhorar o mercado. São responsáveis por dano causado ao consumidor. Seria o produtor, né? Então é sempre bom pensar num caso específico, tá? Então vamos pensar que você comprou um produto de limpeza para sua casa e isso queimou toda a sua mão, né? Quem vai ser responsável por esse dano inesperado ao consumidor? Vai ser o produtor, aquele que fez o produto e aquele que distribuiu o produto? Sim. Vai ser quem produziu o produto errado, quem distribui, quem vendeu também? Exatamente. É toda a cadeia. Por um dano ao consumidor, toda a cadeia é responsabilizado solidariamente, ou seja, o consumidor ele pode exigir reparação de qualquer um desses, de quem produziu, de quem distribuiu e de quem vendeu, tá? As outras alternativas aqui restringem a apenas o produtor ou distribuidor, apenas ao vendedor, apenas ao distribuidor e ao vendedor, ou seja, nesse caso aqui, a gente tem que sempre lembrar que as certificadoras cobram a alternativa mais correta. Então, por exemplo, se você pegar só a alternativa C, se alguém te pergunta, o vendedor é responsável por dano causado ao vendedor? Sim. Então, isso quer dizer que a C está certa? Não, porque ela está incompleta, está mais certa a alternativa B. Toda a cadeia, o produtor, o distribuidor e o vendedor, são responsáveis por danos causados ao consumidor. É antiético, ou seja, não é ético, hein? Não é correto fazer. Vamos ver, não é para fazer, hein?
Olha lá, praticar aprendizagem continuada visando melhores cargos. Poxa, isso não tem problema nenhum, né? Muito pelo contrário, você está ajudando a si mesmo, ajudando mais a população e ajudando a própria empresa a prosperar. Então aqui não tem nada de antiético, muito pelo contrário, é muito bom você participar aqui da aprendizagem continuada, que é exatamente isso que estamos fazendo aqui, tá? O que as certificadoras chamam de aprendizagem continuada é você continuar sempre obtendo novas certificações, se atualizando, tá certo? Então isso é ótimo, na verdade. Informar as tarifas cobradas, não, isso está certíssimo também. É muito bom, o cliente está lá, você fala, olha, você vai ter que pagar esses R$ 10 por isso, 0,5% disso, tem que informar, tá? Muito pelo contrário, não é antiético, é ético, tá? Agora C, não disponibilizar ao cliente o contrato antes da assinatura. Achamos, né? Isso aqui é totalmente antiético. Imagina, você fala, opa, assina aqui e depois eu te mostro as outras folhas. Não, o cliente tem, se ele quiser ler, tem que ler ali, é o correto, na verdade, né? Ele lê ali, tem 20 páginas, disponibiliza as 20 páginas, ele pode ler tudo e só depois, então, assinar, tá certo? E a alternativa D, rejeitar a venda casada sem justa causa, né? Rejeitar a venda casada sempre tem uma justa causa, que é o quê? Que ela é proibido a venda casada, tá? Então, essa aqui também está errado. O correto, sem dúvida, aqui é a alternativa C. Para você rejeitar a venda casada, você sempre tem uma justa causa, que é que ela é proibido, você tem que rejeitar ela de qualquer forma. Você tem que informar as tarifas cobradas e você é muito bom para você e para a empresa você ter a sua aprendizagem continuada visando melhores cargos. O que é antiético mesmo é não disponibilizar ao cliente o contrato para que ele possa decidir se assina ou não. A ouvidoria, vamos ver aqui o que a ouvidoria pode e não pode. Ela pode solicitar o protocolo do saque? Pode sim, tá? Essa parte tem tudo aqui para ser a certa, porque a ouvidoria vem justamente depois do saque. Então, alguma ouvidoria pode falar, não, tá, eu sei que ele passou pelo saque, se é gente boa, te atender, mas ela pode falar, bom, você passou no saque antes, qual que é o número do protocolo, tá certo? Então, isso pode acontecer sim. Alternativa B, deve sempre defender a empresa? Não, muito pelo contrário, tá certo? A ouvidoria ela deve representar o consumidor dentro da própria empresa, inclusive para melhorar a empresa, né? Ela pode sugerir melhorias nos processos, nos produtos com base nas reclamações. Ela deve solucionar o problema em um dia útil. Não, na verdade não é em um dia, tá? Ela tem um prazo de 5 dias, ou numa semana normal, sem feriado, uma semana, né? Mas são 5 dias úteis, tá certo? E ela não deve manter arquivo, não, muito pelo contrário, ela precisa manter arquivo, tá certo? Pelos últimos 5 anos. Então tá certo aqui, a gente viu que essa está errada e essa está errada, o que sobrou para a gente foi a primeira, aquela que é a mais óbvia. Uma ouvidoria pode sim pedir o protocolo do saque, porque a rigor ela vem depois, ela vai resolver o que o saque não resolveu, tá certo? A ouvidoria deve resolver reclamações em no máximo. Então essa aqui é bem para decorar, essa tem que saber. A ouvidoria, em quanto tempo ela tem que resolver as questões? 5 dias úteis, 10 dias úteis, um dia útil ou 2 dias úteis? A alternativa correta é a A. Tá? 5 dias úteis, ou seja, é uma semana, né? Mas você tira o sábado e domingo, então no final das contas acaba sendo em uma semana, né, se ela tiver todos os 5 dias úteis. Esse é o prazo de uma ouvidoria resolver reclamação. Lembrando que a ouvidoria pode pedir para você o protocolo do saque, que tem o seu próprio prazo. Então, se você tem uma reclamação, vai ter que esperar o prazo do saque, não resolvendo, ou sendo uma questão que o saque não te atendeu, de pronto você pode sim passar para a ouvidoria, então terá 5 dias úteis para resolver essa reclamação. O Código de Autorregulação Bancária tem como objetivo, vamos lá. Bom, aqui vale antes de mais nada lembrar o que é autorregulação, né? Regulação bancária, a gente já imagina, são regras ali para os bancos seguirem. O que levanta aí uma dúvida no começo dos estudos é essa auto aqui, né? Auto no sentido de fazer você mesmo, né? Por exemplo, autoajuda, você mesmo se ajuda. Essa regulação bancária são os próprios bancos se regulando.
Parece meio estranho à primeira vista, mas isso é muito importante, na verdade, né? Em muitos casos, os próprios bancos estabelecem regras para eles que depois vai virar lei, tá? Então, o que que acontece? A origem disso tudo são as associações, realmente, né? Por exemplo, Ambima, Febraban, ABCIP, elas discutem, né? São lugares onde estão associados os bancos, por exemplo, e também outras instituições financeiras, e eles mesmos falam, bom, peraí, se nós todos nos comprometermos, por exemplo, a divulgar um fundo de investimento nesse formato, não vai ficar melhor para todos os clientes? Se nós todos nos comprometermos aqui a registrar as operações desse jeito, não vai ajudar na prevenção da lavagem de dinheiro? Então, os próprios bancos, né, muitas vezes se juntam, né, na verdade sempre se juntam e buscam fazer algo que vai além do que o governo já está prevendo de melhores práticas dentro do mercado bancário, tá? Então, quando eles criam esses códigos de autorregulação, qual que é o objetivo desse código? Vamos lá. O objetivo, quando eles criam, por exemplo, essas regras, esses exemplos que eu dei, seria para proteger eles mesmos? Bom, numa visão indireta, poderia ser, né? Você fala, bom, se o sistema financeiro for mais padronizado, se o sistema financeiro for mais confiável, acaba por proteger o negócio deles. Mas esse não é o primeiro objetivo, tá? Isso aqui acaba sendo, como se diz, um efeito correlato, tá? Um efeito não direto. Um efeito que acontece, mas esse não é o objetivo, tá? Prevenir as signatárias de padronizações. Não, esse aqui é muito pelo contrário. Grande parte dos códigos de autorregulação visam justamente que todas as signatárias, né, as instituições que são associadas ao código de autorregulação, cumpram algum padrão. Elas realmente se padronizam. Fica mais fácil para fiscalizar, fica mais fácil, fica uma competição mais leal, fica mais fácil para o cliente escolher qual é o melhor produto para ele, tá? Agora, desenvolver o mercado. Sim, essa aqui é a alternativa mais abrangente. Você vê que se desenvolver o mercado, ela vai acabar também protegendo as instituições que fazem parte, mas não só isso. Ela vai fazer crescer o mercado, ela vai proteger também os reguladores, ela vai proteger também o cliente. Então é desenvolver o mercado como um todo, tá? O objetivo desses códigos de autorregulação. E por último ali, dirigir campanhas salariais. Isso já é tarefa do sindicato, né? Que não tem nada a ver ali com o código de autorregulação. Então, sem dúvida, esses realmente muito bons, né? Ajuda a desenvolver muito o mercado brasileiro. Quase sempre os códigos de autorregulação eles andam na frente da legislação, tá bom? Qual o símbolo dos juros em matemática financeira? Olha só, essa aqui para quem já tem ali a primeira linha à esquerda, que é a que realmente interessa para a gente, né? A primeira linha superior à esquerda da nossa HP 12C, mata isso rapidamente, né? Qual o símbolo dos juros em matemática financeira? É o I, é o PV, o C ou o PMT? Bom, vamos começar de baixo para cima, né? O PMT, ele é o pagamento de prestações, tá? Ele é usado ali para a gente quando temos prestações iguais em um problema. Então, não é os juros, é o pagamento de prestação. O C, né, ele é utilizado muitas vezes para indicar todo o montante, né? O C de capital. Agora, o PV, Present Value, né, ele quer dizer o quê? É o valor presente, é o que você está fazendo no momento. Você está pegando dinheiro, você está aplicando dinheiro, esse é o PV. Agora, o I de Interest em inglês, né, quer dizer justamente taxa. E quem usa HP12C sabe ali que está na primeira linha, né, até mesmo o PV e o PMT, e a gente usa ele justamente para indicar qual que é os juros do nosso problema. Uma transferência no valor de R$200 mil deve ter prioridade, ser realizada pela matriz da instituição financeira, ser comunicada ao COAF ou exigir esclarecimento do cliente. Bom, no caso aqui, nós vemos que é um valor elevado para uma pessoa física, né, uma transferência de R$200 mil. Então vamos ter em mente aí que é um valor elevado. O que a gente aprendeu no curso? Que pessoas ali que vão fazer uma transferência de grande valor precisa ter uma prioridade por lei? Não, o banco pode dar, né? A pessoa está numa categoria acima ali, pode dar certas prioridades para ela, mas não aprendemos nada no curso sobre uma prioridade numa transferência, certo?
Esse valor deve ser realizado pela matriz da instituição financeira? Também não vimos nada no curso, né? R$ 200.000 é um valor elevado para a pessoa física, mas para uma instituição financeira não é nada que ela não movimenta muito mais uma filial, uma agência todos os dias. Então também não é nada que precisa ser realizado ali só pela matriz. Agora, ser comunicado ao COAF, né? A gente tem que lembrar que o COAF é o órgão máximo de prevenção à lavagem de dinheiro e nesse caso sim, cabe totalmente, na verdade é obrigatório, né, você indicar ali ao COAF que está fazendo essa transação, para o COAF verificar se tem algo suspeito ou não, né? Então, acima de R$ 50.000, a gente já tem que comunicar ao COAF. Então, uma de R$ 200.000, sem dúvida, a gente vai ter que comunicar ao COAF. Só por desencargo de consciência, né? Vamos à última aqui. Exigir esclarecimento do cliente. Não, isso aqui não pode, né? Se tiver realmente algo suspeito, se tiver envolvimento de lavagem de dinheiro, quem vai fazer isso? Quem vai realmente investigar as pessoas, né? Ou a pessoa, no caso, vão ser os órgãos públicos, tá bom? Não é o banco. Então, nesse caso aqui, você só comunica ao COAF e não tem esclarecimento nenhum a ser pedido para o cliente, tá bom? Então, vamos aqui marcar a letra C. Vamos lá, agora uma questão importante, hein? O que é uma prática antiética? Olha só, essa é muitas daquelas questões, né, que às vezes você fala, nossa, eu não estudei exatamente isso, mas o bom senso realmente ajuda muito em questões, né, principalmente relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, a ética, né? A gente tem que pensar realmente o que é correto, tá bom? E não inventar ali muitas minhocas na nossa cabeça na hora da prova. Então vamos lá. É uma prática antiética. Solicitar ajuda a colegas do trabalho? Não, imagina, né? O que a gente não pode é ali solicitar, pedindo favores, escusos, passar o seu trabalho para os outros. Mas solicitar ajuda dos colegas, não. Na verdade, a gente deve, né? Sempre se ajudar no local de trabalho. Condicionar a venda de um produto a outro. Isso aqui cheira mal, né? Isso aqui é a famosa prática antiética mais comum no mercado bancário, né? Que é condicionar a venda de um produto ao outro, que chamamos de venda casada, tá? A venda casada é que a gente tem que prestar mais atenção, muitas vezes tem pressão para bater meta, muitas vezes é uma prática que você fala, é um pouco comum, então não vai acontecer nada, mas não, é uma prática antiética, tá? E, na verdade, pode ter punições graves, tá? Então não podemos ali condicionar a venda de um produto ou outro. Vale lembrar que isso aqui não é proibição de, por exemplo, um pacote, uma promoção, uma condição especial. Então você pode oferecer um produto, né? E você fala, olha, se você levar esse outro é metade do preço. Isso não tem problema nenhum. O problema é assim, eu só vou liberar esse crédito para você se você contratar um seguro, tá? Você pode falar, olha, se você contratar o seguro, a condição vai ser um pouco melhor. Agora, você só condicionar a liberação daquele crédito a contratar um seguro, isso já é venda casada. Por quê? Como que você sabe caracterizar o que é venda casada ou não? Você tem que ver se a pessoa teria a possibilidade, se você está oferecendo para o seu cliente, a possibilidade de contratar aqueles dois produtos separadamente. A pessoa consegue o crédito? Sozinho? Tudo bem. A pessoa consegue sozinho também o seguro? Tudo bem. Agora, ela só consegue o seguro se tiver o crédito? Errado. Ela só consegue o crédito se tiver o seguro? Venda casada. Esse não pode, tá bom? Por desencargo de consciência, sempre temos que fazer isso, por mais óbvia que seja a resposta, a gente tem que dar uma olhada nas outras alternativas também, tá bom? Dar todas as informações que o cliente precisa para tomar sua decisão de compra. Poxa, isso é super ético, né? Isso aqui a gente tem que fazer. E o último também, conhecer o cliente para verificar quais produtos ele realmente precisa. Isso é justamente o suitability, isso é o princípio conheça seu cliente, isso é o que a gente precisa fazer. A gente precisa conhecer o perfil do cliente, porque o nosso papel é realmente ajudar o cliente a escolher o produto financeiro que vai mais ajudar ele a chegar aos objetivos de vida dele. Tá bom? Então, sem medo, o que é antiético dessa lista aqui é realmente a venda casada, que é condicionar a venda de um produto a outro. No caso de vício no produto comprado, o consumidor pode. Bom, vamos lá. Esse é o curso descomplicado, temos que pensar ali num exemplo real. Você comprou 1 litro de leite no mercado e ele veio só na metade. Você pode voltar no mercado lá e pedir o dinheiro de volta, como está na alternativa A? Com certeza, você pagou aquele dinheiro, você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. Então essa aqui está certa, tá certo?
Nós vamos ver então a alternativa B. Você pode pedir o abatimento proporcional. Oh, puxa, olha, tá errado aqui, mas eu vou ficar com essa metade de leite, então só volta aí metade para mim, tá? Então pode ser abatimento proporcional ao problema, ao vício, né, que teve no produto. Pode pedir a troca? Olha, essa caixa de leite aqui veio na metade, me dá outra caixa nova. Pode ser troca também. Tá estranho, né? Vamos ver a alternativa D, então. Todas as alternativas. É isso mesmo, tá? Qualquer produto com vício, você pode pedir dinheiro de volta, abatimento proporcional ao problema dele ou a troca por outro, sem problema nenhum. É critério do consumidor. Para instituições financeiras, é obrigatória a criação de duas ouvidorias? É vedada a criação de uma ouvidoria? É permitida a criação de uma ouvidoria ou é obrigatória a criação de uma ouvidoria, né? Então vamos pensar aqui em instituição financeira, a gente tem uma normativa do Bacen, que ela vai obrigar justamente o que está aqui na alternativa D, é obrigatória a criação de uma ouvidoria, tá? Acho que a mais absurda aqui é, no caso, a criação de duas ouvidorias, né? Qual que faz o sentido ali você ter duas ouvidorias? Ouvidoria é aquele órgão que, quando o saque não funciona, o serviço de atendimento ao consumidor não corresponde, você liga na ouvidoria, né? Ele está superior ao saque. Qual que seria o sentido de ter duas ouvidorias? Então, não tem muito sentido, alternativa A. A alternativa D seria muito estranha, porque estaria vedando algo que faz bem à sociedade, que faz bem tanto à empresa quanto ao consumidor, né? É uma proteção do consumidor. Então, não faria sentido também vedar a criação de uma ouvidoria. Se a gente lembrar, né, no banco que a gente trabalha ou onde a gente tem uma conta, a gente sempre tem que entrar lá e olhar, olha, o telefone da ouvidoria, em todo o material de divulgação de um produto tem que ter também o telefone da ouvidoria. Então, se fosse vedado, a gente não veria ali telefones de ouvidoria nos materiais dos bancos, não é verdade? E a alternativa C é permitida a criação de uma ouvidoria. Você poderia ficar em dúvida se é permitida ou se é obrigatório, tá? Aí, nesse caso, tem que saber mesmo que é obrigatório por normativa do Bacen, toda instituição financeira ter uma ouvidoria. A ouvidoria deve, alternativa A, propor à administração medidas corretivas ou de aprimoramento baseado no histórico das reclamações, evitar prejuízos à companhia, cumprir a função do saque ou resolver o problema do cliente em 30 dias. Vamos lá. A ouvidoria é para aquele que não conseguiu ser atendido bem no saque, né? Então deu um problema com o produto, você vai, a primeira coisa é falar com o serviço de atendimento ao consumidor. O serviço de atendimento ao consumidor não resolveu, aí sim você pode ir para a ouvidoria. Inclusive, a ouvidoria vai pedir o seu protocolo de saque, certo? Então, o que faz sentido para você a ouvidoria fazer? O saque não funcionou, ela vai fazer a mesma coisa que o saque? Não, não exatamente, né? Ela está superior ao saque. Ela vai resolver o problema em 30 dias. Imagina, você já foi no saque, você já não está satisfeito. Aí você vai no saque, o saque não resolve. Aí você vai na ouvidoria, a ouvidoria fala, olha, espera um mês aí. Também não é muito legal, né? Não é muito plausível aqui essa alternativa. Evitar prejuízos à companhia. Bom, se a gente pensar no longo prazo, né, que você atendendo melhor o cliente, você resolvendo os problemas, você vai diminuir prejuízos à companhia, sim, mas esse não é papel imediato da ouvidoria, né? A ouvidoria, na verdade, ela deve resolver o problema do cliente, tentar solucionar o conflito. Ela é uma mediadora entre a empresa e o consumidor. Com o histórico dessas reclamações, aí sim ela vai poder evitar prejuízos não daquele momento, mas futuros, fazendo como? Exatamente como diz a alternativa A, propondo à administração medidas corretivas ou de aprimoramento, baseado no histórico da reclamação. Por exemplo, você está aqui fazendo um curso, aí você fala, olha Jefferson, tem um negocinho aí que você pode melhorar, que é isso aqui. Poxa, ótimo, né? Trabalhando aí como se fosse uma ouvidoria, eu poderia pegar as suas reclamações, as suas sugestões e propor medidas corretivas e de aprimoramento, correto?
A ouvidoria ela deve representar o cliente aonde? Na eleição do conselho de administração, em simulação para novos lançamentos, dentro da própria empresa ou junto ao Procon. Vamos lembrar então o que é a ouvidoria. A ouvidoria é aquele segundo órgão, né? Quando não funciona o SAC, o serviço de atendimento ao consumidor, você vai então reclamar ali em outro patamar, na ouvidoria, certo? E a ouvidoria, então, faz sentido, né? Esse órgão que está ali para ouvir o cliente, faz sentido ele fazer parte do conselho de administração, na verdade, na eleição do conselho de administração? Não, né? O conselho de administração ali da empresa, a própria empresa vai fazer a eleição, né? Não tem uma relação direta com um representante dos clientes, né? Agora, em uma simulação de novos lançamentos, ou seja, o produto nem está no mercado, né? Aí você vai falar, olha, ouvidoria, me fala as reclamações aí, né, que a gente tem de outros produtos e você vai representar o cliente. Não faz muito sentido, né? A ouvidoria, na verdade, ela está pegando, ela tem uma base de dados, ela tem uma história de reclamações dos produtos já lançados, né? Então ela vai representar, então, os clientes junto ao Procon? Não. No Procon, o cliente representa ele mesmo. O cliente vai e reclama no Procon e a empresa se defende. Então, é o cliente contra a empresa, cada um representando a si próprio. Porém, dentro da empresa, a ouvidoria, sim, como ela é uma intermediadora entre o cliente e a empresa, ela tem todo o histórico de representação, ela fica, sim, do lado do cliente. Se o cliente apresentou uma reclamação à ouvidoria, a ouvidoria vai ali no setor da empresa responsável, por exemplo, teve um caso de propaganda enganosa, por exemplo. Ela vai lá no setor de marketing e fala, olha, tem que arrumar essa propaganda aí, tá certo? Então, a ouvidoria, ela representa dentro da própria empresa o cliente. A ouvidoria ela é obrigatória para instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Ela é obrigatória para instituições financeiras autorizadas pelo Bacen. Ela não é obrigatória para instituições financeiras autorizadas pelo Bacen ou ela não é obrigatória para instituições financeiras autorizadas pela CVM. Vamos lá. Ó. Essa questão é daquelas que uma vai excluir a outra. Então, no final das contas, a gente tem que saber o quê? Se é obrigatório ou não é obrigatório pela CVM ou pelo Bacen. O quê? Existe ouvidoria, tá? Então você já viu alguém, um órgão, né, que representa o consumidor, que é considerado o lado mais fraco numa relação de consumo. Será que teria uma lei desobrigando? Por exemplo, olha só, vou criar uma lei aqui dizendo que não é obrigatório. Se não é obrigatório, você não precisa de lei, né? Você precisa de lei para dizer que é obrigatório. Então, realmente, a alternativa C e D não faz muito sentido, né? Uma lei que não obriga você a ter. Você pode obrigar ou você pode proibir. Agora, não obrigar, na verdade, é você ser livre para ter ouvidoria ou não. Então, não faria sentido uma lei que não obrigasse, né? Então, no caso aqui, realmente, a lei fala que é obrigatório, mas é obrigatório para quem? Vamos lembrar ali que um banco, por exemplo, tem que ter ouvidoria, não é? Todo banco está certo ali, você tem que entrar e tem que ver o telefone da ouvidoria. Se você tiver algum problema com o saque e não resolver, você tem que ter acesso à ouvidoria de um banco. E um banco é autorizado por quem? Pelo Bacen. Então é isso mesmo, a gente pensando ali no nosso dia a dia, a gente chega aqui à solução que é a alternativa B. Isso quer dizer que, por exemplo, ali a Bolsa de Valores autorizada pela CVM, ela não vai ter ouvidoria? Sim, ela também tem ouvidoria, tá? Mas qual é obrigatório pela legislação aqui que estamos estudando para o nosso curso é a alternativa B. É obrigatório para instituições financeiras autorizadas pelo Bacen ter uma ouvidoria. O Banco Central do Brasil, ele estabelece as diretrizes da política monetária, cambial e creditícia? Bom, tem a ver mesmo com o Banco Central, política monetária, cambial e creditícia, porém não é ele que estabelece as diretrizes, não é verdade? Quem estabelece diretrizes é aquele conselho muito importante, o CMN. O CMN que estabelece as diretrizes, depois o que o Banco Central vai fazer em relação à política monetária, cambial e creditícia? Ele vai executar, ele vai fazer acontecer. Então ele faz acontecer.
mas não é ele que estabelece as diretrizes. Então, a alternativa A está errada. Incentivar a poupança, por mais que seja polêmico, poupança, você tem que lembrar em investimento. Investimento está muito mais ligado às atribuições da CVM, não é verdade? Comissão de Valores Mobiliários. Então, isso aqui também não vai ser uma atividade prioritária do Banco Central. Agora, fiscalizar o CMN. Puxa, essa aqui é a mais absurda, não é verdade? Porque como que você vai fiscalizar o seu próprio patrão, né? Uma entidade superior a você? Então, o CMN é a entidade máxima do sistema financeiro nacional, então ela está acima do Banco Central. O Banco Central, então, não vai fiscalizar quem está acima dele, não é verdade? Então, sobra por último, parece que você não lembra o que é Open Market, você consegue chegar à resposta com tranquilidade, né? Marcando aí que é papel, sim, do Banco Central praticar o Open Market. Mas é muito importante lembrar, o que é o Open Market? É o mercado aberto, né? A tradução é mercado aberto. É quando o Banco Central ele pega o dinheiro, né? O dinheiro do Brasil, ali o nosso tesouro nacional, nossas reservas financeiras, e vai para o mercado, como se fosse qualquer outro player, né? O open market mais comum que a gente conhece aí é quando o câmbio está um pouco desregulado, está muito alto, muito baixo. O governo pode usar nossas reservas para colocar o câmbio aí dentro de um parâmetro um pouco melhor, seja para cima ou para baixo. Tá bom? Então podemos marcar a alternativa D e passar para a próxima. Uma pergunta aí bem direta, né? Essa é boa, quem sabe sabe, quem não sabe não. Na verdade não. Quem não sabe também consegue pensar. Mas essa é uma pergunta que tem que saber, uma pergunta bem básica, né? Quem incentiva o mercado de bolsa de valores? Tem que, na sua mente, piscar. Falou em bolsa de valores, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Agora, mesmo que dá um branco, a gente consegue pensar ali pelos nomes, né? Então a gente pensa ali, bolsa de valores. A Bolsa de Valores vai estar ligada ao Banco Central do Brasil? Pode até ser, mas vamos ver as outras alternativas, né? A SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados? Não. Ela vai estar ligada ao CMN, o Conselho Monetário Nacional? Também não, né? Ele tem que tratar da política monetária, cambial e creditícia de todo o país, né? Então, quem vai se preocupar ali no dia a dia em incentivar valores mobiliários é a CVM. Comissão de Valores Mobiliários, e Bolsa de Valores só trata de valores mobiliários, tá? Então, com certeza vai ser a CVM. Uma pergunta aí bem direta, né? Essa é boa, quem sabe sabe, quem não sabe não. Na verdade não. Quem não sabe também consegue pensar. Mas essa é uma pergunta que tem que saber, uma pergunta bem básica, né? Quem incentiva o mercado de bolsa de valores? Tem que, na sua mente, piscar. Falou em bolsa de valores, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Agora, mesmo que dá um branco, a gente consegue pensar ali pelos nomes, né? Então a gente pensa ali, bolsa de valores. A Bolsa de Valores vai estar ligada ao Banco Central do Brasil? Pode até ser, mas vamos ver as outras alternativas, né? A SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados? Não. Ela vai estar ligada ao CMN, o Conselho Monetário Nacional? Também não, né? Ele tem que tratar da política monetária, cambial e creditícia de todo o país, né? Então, quem vai se preocupar ali no dia a dia em incentivar valores mobiliários é a CVM. Comissão de Valores Mobiliários, e Bolsa de Valores só trata de valores mobiliários, tá? Então, com certeza vai ser a CVM. Compõe o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Bom, essa aqui mudou, né? Essa questão, essa composição do CMN mudou no começo de 2019. Antes nós tínhamos ali as três pessoas muito importantes que se reuniam uma vez por mês para discutir as questões mais importantes da economia do nosso país. Nós tínhamos o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Como acabou, né, Ministério da Fazenda e do Planejamento, nós em 2019 tivemos a mudança para ministro da Economia, né, mas continua ali o ministro da Economia como um representante do Ministério da Fazenda. E como não existe mais o Ministério do Planejamento, ele foi incorporado dentro do Ministério da Economia. Então, o que nós temos agora não é o ministro do Planejamento, nós temos um secretário especial do Planejamento. Então, como ficou? Ficou exatamente como está ali na alternativa C, certo? Nós temos o presidente do Bacen, ou seja, o presidente do Banco Central, o Banco dos Bancos, né? Quem vai, inclusive,
correr atrás de muitas das decisões do CMN. O ministro da Economia, né, que antes era equivalente ao ministro da Fazenda, agora inclusive é chamado de superministro, né, porque ele incorporou realmente outros ministérios. Está, então, abaixo do ministro da Economia, o secretário especial do Planejamento, tá? Seria análogo ao que tínhamos antes de ministro do Planejamento. Então, essa é a nova composição do Conselho Monetário Nacional a partir de 2019. A quem compete receber depósitos compulsórios? Bom, vamos ao pior cenário, que você não lembra, deu um branco na prova, você não lembra o que é depósito compulsório. Então vamos pensar. Primeira palavra aqui, depósito, né? O depósito, ou seja, o depósito é uma questão bancária, então precisa ser uma instituição que tem uma conta, né, onde você vai deixar esse depósito, que é o quê? Compulsório. O que quer dizer compulsório? Obrigatório. Então tem que ser, além de ser uma instituição que tenha contas, né, como se fosse um banco, ela precisa também que tenha poder de fazer algo compulsório, ou seja, obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. Geralmente quem faz isso é o governo, os outros não têm poder de obrigar o cidadão ou outra companhia a fazer alguma coisa de forma compulsória. Então isso já nos leva a pensar que o Bacen aqui, ele é um banco, ele tem as contas e ele é um banco do governo, né? Então ele tem um poder realmente de fazer algo compulsório, não é verdade? Enquanto um banco múltiplo, né, ele está lá com a sua carteira comercial, a sua carteira de investimento, como ele tem um depósito, né? Você pode fazer um depósito, mas como esse depósito pode ser compulsório? Então é um pouco mais difícil acreditar nessa alternativa. A mesma coisa a Caixa Econômica Federal, que apesar de ser um banco público, o funcionamento dela é praticamente o mesmo de um banco múltiplo, certo? Agora, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele sim é do governo, tem um poder compulsório, mas ele não tem uma conta, né? Ele não é um banco, ele é um conselho que se reúne uma vez por mês, então é difícil pensar também que ele vai ter um depósito compulsório. Então, até por essa lógica aí das palavras, você consegue chegar à resposta certa, que é o Banco Central, o Bacen. Porém, claro, o melhor é você lembrar exatamente o que é depósito compulsório, que é aquela parte do valor que tem as instituições financeiras que precisam ficar alocados dentro do Bacen, ou seja, o Bacen, como é o banco dos bancos, toda instituição financeira tem uma conta ali dentro do Bacen. E desta conta tem que ficar depositada uma porcentagem do valor que as instituições financeiras têm disponível, ou seja, não é todo o dinheiro que uma instituição financeira tem que ela vai poder colocar nos produtos ali, ofertar na forma de crédito, por exemplo, né? Então, isso regula a economia de que forma? Se o depósito compulsório é maior, a gente tem menos dinheiro no mercado. E se a gente tem um depósito compulsório menor, a gente vai ter mais dinheiro no mercado, não é verdade? E isso é inversamente proporcional aos juros. Quanto mais dinheiro a gente tem no mercado, os juros vai ser mais baixo. Quanto menos dinheiro a gente tem no mercado, os juros vai ser mais alto. Afinal, os juros é o valor do dinheiro. E o dinheiro, assim como todas as outras mercadorias, vai seguir a oferta e procura. Quem exerce as diretrizes de crédito do país, né? Olha só a pegadinha. Se você pensa, crédito, esse é o CMN. Pronto, você vai lá e marca o CMN e marca errado, né? Porque aqui não está perguntando quem estabelece as diretrizes de crédito do país, está, na verdade, quem exerce as diretrizes de crédito do país. Então, se você pensou em CMN, você pensou até de forma correta a respeito do crédito, porque é o CMN que vai estabelecer as diretrizes de crédito para o país. Porém, quem vai correr atrás, né, quem vai fazer acontecer aquelas diretrizes de crédito do país, olha, está na hora de fechar a torneira ou não, está na hora de expandir o crédito, quem que vai agir no mercado, quem que vai agir na fiscalização dos outros intermediários financeiros para que de fato aconteça essa política de crédito estabelecida pelo CMN? Quem vai fazer isso é o nosso Bacen, certo? Olha, dá para confundir também aqui com o BNDES, né? Você vai lá, não lê direito e marca BNDES, na verdade não. E a CVM muito menos, a CVM não está ligada ali ao mercado de crédito, mas sim ao mercado de valores mobiliários, tá? Então a CMN é quem vai estabelecer as diretrizes e quem vai exercer as diretrizes é o Banco Central do Brasil. Então alternativa D.
é considerado falta de transparência segundo o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, aqui estamos tratando de um problema específico, tá? Não está perguntando só se está certo ou se está errado, mas está perguntando o que é falta de transparência. Falta de transparência é quando você não mostra alguma coisa, né? Quando você está escondendo algo. Então vamos pensar ali na alternativa A. Não utilizar peças originais em reparação. Está sendo escondido algo exatamente? Não, ele está faltando ética, né? Está faltando ética ali, mas não é uma falta de transparência, não é verdade? Não está dizendo aqui se contou ou não para o consumidor, ele pode ter não utilizado peças originais, mas pode ter falado, olha, eu fiz a reparação, mas sem peças originais, tá? Então, aqui não necessariamente algo está sendo escondido, né? B, negar troca de produto com vício. Não, isso aí também não é uma falta de transparência, você não está escondendo, né? Você não está falando, olha, eu vou trocar e não troca, não tem nenhuma ocultação aqui, né? Na verdade, você está fazendo uma atitude errada, uma falta de ética, está indo contra o Código de Defesa do Consumidor, mas não é exatamente o problema do enunciado, que é a falta de transparência. Então, negar a troca de um produto com vício está errado, tem que ser trocado, mas não é uma falta de transparência, tá? Agora, a alternativa C, ocultar contrato de adesão. Sem dúvida, né? A palavra aqui, ocultar, tem tudo a ver com falta de transparência, não é verdade? Mas, mesmo assim, vamos pensar aqui, antes de marcar, vamos ler todas as alternativas. Se valer de preconceitos em propaganda. Isso aqui também não é falta de transparência, não é verdade? Por exemplo, se tem a empresa ela não está dizendo aqui que ela está ocultando alguma coisa na propaganda, que ela não está deixando de contar ao consumidor. Sem dúvida, é uma propaganda de mau gosto, é considerada uma propaganda abusiva, né? Uma propaganda que se vale de preconceitos, mas não está ocultando algo, né? O erro aqui é falta de transparência, não está perguntando sobre nenhum outro erro relacionado a qualquer outro problema do Código de Defesa do Consumidor, mas sim de falta de transparência. E falta de transparência a gente só tem aqui na alternativa C. Quem fiscaliza os intermediários financeiros, né? Vamos pensar aí. Intermediário financeiro, por exemplo, o tradicional que a gente vê aí, o banco comercial, o banco de investimento, né? Quem que fiscaliza ele? Como aprendemos na aula, né? Aprendemos que é o Bacen? Com certeza é o Bacen, chamado de Banco dos Bancos, né? Ele que vai fiscalizar, mas vamos ver aí as outras alternativas. Sempre a gente tem que conferir as outras alternativas. É o ministro da Fazenda, ou seja, o ministro da Fazenda, ele acorda de manhã, ele olha lá, puxa, vamos ver aqui se o Itaú está se portando bem. Não, né? Ele não vai fazer isso. Será que é o COAF, né? O COAF a gente sabe ali que ele previne a lavagem de dinheiro. Então ele não vai fiscalizar exatamente o intermediário financeiro, a não ser que venha um alerta de que aquele intermediário financeiro pode estar envolvido em lavagem de dinheiro, mas no geral ele vai acabar investigando sim outras empresas ou pessoas físicas que estão envolvidos na lavagem de dinheiro. Então ele não faz a fiscalização de intermediários financeiros. Na verdade, o COAF ele vai fazer a investigação para ver se aquela pessoa, aquela empresa está realmente fazendo lavagem de dinheiro, tá? Então é específico para lavagem de dinheiro. Enquanto a CVM, a gente sabe que ela não está ligada a exatamente intermediários financeiros, mas auxiliares financeiros, como por exemplo é a Bolsa de Valores. Então quem vai fiscalizar bancos? É isso que a gente quer saber. É o Banco dos Bancos, o Banco Central do Brasil. Instituições financeiras devem informar o nome do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria para quem? Para o Bacen, para o Conselho Monetário Nacional, para o COAF ou para o PROCON. Vamos lembrar aqui que as instituições financeiras elas são obrigadas a ter uma ouvidoria, né? E quem que obriga as instituições financeiras a ter um ouvidor, né? E o diretor responsável pela ouvidoria? É o Bacen, tá? É uma normativa do Bacen que obriga toda instituição financeira a ter uma ouvidoria. Então, para quem será, hein, que você tem que informar quem é o nome do ouvidor e quem é o diretor responsável? Sem dúvida, é para o Bacen, tá? Se der um branco na hora da prova, a gente pode lembrar também que é o Bacen que autoriza as instituições financeiras. Então, a gente faz essa ligação também.
Diferente do CMN, né? CMN a gente viu ali bastante no módulo 1, que é um conselho de 3 pessoas muito importantes, se reúnem uma vez por mês só, né? Então imagina ali o presidente do Banco Central, o secretário especial do Planejamento e o ministro da Economia. Eles se reúnem e falam, opa, peraí, aquela financeira lá da cidade X, ela mandou ali qual que é o ouvidor dela? Não, né? Eles têm muito mais do que se preocupar. O COAF, a gente sabe que ele é ligado ao, à lavagem de dinheiro, né? A prevenção da lavagem de dinheiro. Então, também não é algo que está diretamente ligado ali à função da ouvidoria, que é resolver problemas com o consumidor, né? Está muito mais ligado ali a questões criminais. Então, também não pensamos nisso. Talvez a alternativa que pode a gente deixar um pouco em dúvida seria a alternativa D, que é o PROCON. Mas também não, você não precisa informar, né, uma instituição financeira não precisa informar o ouvidor, o diretor responsável pela ouvidoria, para o PROCON. Afinal, o PROCON ele vai fazer ali, tentar resolver, proteger o cliente, né, proteger o consumidor, mas ele tenta fazer um meio de campo entre a empresa e o cliente. Então, também, ele não é uma instituição fiscalizadora. Quem é fiscalizador aqui nesse sentido, né? Tem aqui a fiscalização da lavagem de dinheiro, que é o COAF, mas quem é fiscalizador realmente, se o banco está seguindo todas as normativas, inclusive quem faz a normativa para as instituições financeiras seguirem, é o Bacen. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A. Olha lá, essa é uma questão que é aquele conceito que tem um nome que assusta um pouco, mas que é fácil de entender, tá? Vamos lá. Quando a pessoa jurídica serve de obstáculo para a justiça, pode ser aplicada a. Então, vamos pensar aqui. Quando a pessoa jurídica ela está servindo de obstáculo à justiça, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que teve algum problema, né? No caso aqui estamos tratando de um problema do direito do consumidor, né? E você não consegue atingir a punição, porque você fala, olha, quem errou aqui, quem que fez mal a esse consumidor, por exemplo, um produto perigoso no mercado e acabou danificando ali, levando uma criança para o hospital. Poxa, aí você tenta processar a empresa, mas aí você não consegue penalizar a empresa, não tem exatamente uma lei ali que cria uma multa para aquilo. Estou fazendo aqui uma suposição, tá? Então a questão da pessoa jurídica, aquele processo em cima de um PJ, de um CNPJ, está sendo difícil para que realmente você responsabilize quem prejudicou aquela criança, né? Então, o que pode ser aplicado nesse caso? O que está previsto no Código de Defesa do Consumidor que pode ser aplicado nesse caso para que a justiça seja feita, para que alguém pague ali por esse problema causado à criança, tá? Então, vamos pensar aqui. Seria consideração da personalidade física? Não existe esse conceito, tá? Até é isso que a gente tem que chegar. A gente tem que considerar, finalmente, não uma empresa, mas uma pessoa. Mas o nome correto não é consideração da personalidade física, tá? Vamos seguir. Desconsideração da denúncia. Opa, aí é fácil, né? Alguém ali, a empresa fez mal para a criança e vamos só desconsiderar a denúncia porque tem uma pessoa jurídica no meio. Não, né? Na C, nós temos o nome certo. Desconsideração da personalidade jurídica, tá? Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui é que a lei vai entender, ali no processo, tá? Quando está sendo julgado, que o problema não foi causado ali pela pessoa jurídica, pela empresa, mas foi uma pessoa por imprudência, né? Ou com dolo, ou por culpa, mas que ela acabou causando aí esse problema ao consumidor, tá? Então você desconsidera a personalidade jurídica para que você consiga aplicar aquela penalidade a uma pessoa, tá? E vamos conferir o último, porque a gente sempre tem que conferir todas as alternativas, aplicação de penalidade à pessoa jurídica, tá? Na verdade, isso aqui era o desejado no começo, mas como está na questão aqui, né, a personalidade jurídica ela está sendo um obstáculo. Então isso aqui é justamente o que a gente não conseguiu. Quando não conseguiu penalizar a empresa, você vai ocorrer então uma desconsideração da personalidade jurídica para conseguir penalizar as pessoas responsáveis. O órgão máximo do nosso sistema financeiro nacional, ou seja, quem está acima de todos ali. Vamos lembrar. Nós temos os bancos, nós temos as companhias hipotecárias,
nós temos a Bolsa de Valores, né? Quem que está acima ali? Bom, das instituições financeiras, dos intermediários financeiros está o Banco Central. Ali da Bolsa de Valores, por exemplo, está a CVM, mas tem mais alguém acima do Bacen e da CVM, não é? Isso mesmo, a autoridade máxima é a nossa alternativa A, o Conselho Monetário Nacional, que é aquele conselho que se reúne apenas uma vez por mês, 3 pessoas muito importantes, e decidem aí o principal da economia do Brasil, né? Política monetária, cambial e creditícia. Então a CVM não é porque ela está abaixo do CMN, assim como o Bacen, que também está abaixo do CMN, e o ministro da Economia, né, que na verdade ele não é ali um órgão do Sistema Financeiro Nacional, ele faz parte do CMN, mas ele não é um órgão do Sistema Financeiro Nacional. Ouvidoria em instituições financeiras. O que elas fazem, né? Elas vão aqui, todas as alternativas, tá, mediar conflito, mediar conflito, mediar conflito, mediar conflito. Elas mediam um conflito entre quem? Vamos lembrar então, né? Uma ouvidoria é aquele órgão que ele é ativado depois que o saque não funcionou. O saque é o quê? O serviço de atendimento ao consumidor. Então o cliente tem um problema com a empresa, liga no saque. Se o saque resolveu, ótimo. Se o saque não resolveu, ele passa para a ouvidoria, que é outro nível. Inclusive, a ouvidoria pode solicitar o protocolo de atendimento do saque, para ter certeza que você passou lá no saque antes, tá? E no caso de instituição financeira, a ouvidoria é obrigatória por normativa do Bacen, tá? Então vamos agora, lembrando que é uma ouvidoria, vamos ler aqui as alternativas. Ela vai mediar o conflito entre instituição financeira e o cliente? Opa, parece que é essa aqui, não é? Cliente tem tudo a ver aqui com a ouvidoria, com o atendimento ao consumidor, com o nosso módulo de Código de Defesa do Consumidor, não é verdade? Então vamos botar um pontinho aqui, mas vamos ler as outras, que é sempre importante. Mediam os conflitos entre a instituição financeira, opa, tá ali, ela representa a instituição financeira, e o Bacen. Não tem nada a ver, né? Eles podem ter problemas, mas resolver em outro lugar, né? Porque a ouvidoria está ligada ao cliente, não ao Bacen. Mediam um conflito entre a instituição financeira e seus funcionários. Opa, aí também não, viu? Não tem nada a ver com problemas entre a empresa e os funcionários. Ela tem a ver com os problemas da empresa com o cliente. Medir os conflitos entre funcionários da empresa e o cliente. Também não, né? Um funcionário, uma pessoa física, ela não tem uma ouvidoria, tá? Na verdade, ele claro, ela tem um problema com o funcionário, enquanto o funcionário representante da empresa vai estar aqui na alternativa A. A ouvidoria vai representar a instituição financeira e o cliente, tá? O funcionário da empresa se extrapolou ali, né? Imagina, eles foram para as vias de fato, por exemplo, e aí extrapolou essa questão, eles pode ter um problema entre o funcionário da empresa e o cliente, mas aí vai ser em foro particular, tá? A ouvidoria ela vai se restringir aqui ao caso da instituição financeira, da empresa e o cliente. Então, sem dúvida, aqui o correto é a alternativa A. Executa a política monetária, né? Então, vamos pensar ali, ó, política monetária. A gente pensa em quem? CMN resolvendo, dando as diretrizes e o Bacen indo atrás, fazendo acontecer a política monetária determinada pelo CMN, certo? Então vamos à resposta. Quem vai executar a política monetária? Vai ser Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES? Não vai ser, porque a Caixa Econômica e o Banco do Brasil são empresas públicas, mas não são exatamente instrumentos da política monetária brasileira, né? A não ser que tenha alguma conversa aí, né? Eles se ajudam, mas na verdade não é uma obrigação da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Agora, do Conselho Monetário Nacional, ele vai executar? Não, ele vai estabelecer qualquer política monetária. Ele está ali em outro patamar, não é verdade? Agora, o Bacen, é ele que vai exercer? Sim, como conversamos, é isso mesmo. O CMN estabelece e vai o Bacen executar. E a Comissão de Valores Mobiliários, não. A Comissão de Valores Mobiliários ela está ligada ali a valores mobiliários, a investimento, a Bolsa de Valores e não a política monetária. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, diante de um produto com vício, o consumidor pode solicitar
Vamos lembrar que um produto com vício é algum produto que veio com um problema, né? Vamos pensar aqui no nosso caso um shampoo, tá? A gente comprou um shampoo, quando foi usar, viu que ele estava na metade. Você fala, poxa, isso é um vício, isso é um problema do produto, né? Então vamos, para conseguir responder essa questão, a gente vê que tem três ações aqui que podem ser oferecidas para o consumidor nesse caso aí do nosso shampoo que veio na metade, né? E na verdade são combinações, na resposta que a gente tem combinações de três coisas, que é a troca, o reembolso ou abatimento proporcional do preço. Será que ele pode fazer essas três? Será que ele pode fazer só duas dessas, só as outras duas, só uma delas, tá? Então essas são as alternativas. Vamos entrar ali um pouco na cabeça do legislador, né? Quem fez o Código de Defesa do Consumidor, ele quis atender o consumidor, fazendo a relação de consumo ser mais segura, ser mais tranquila, né, para o consumidor, que é considerado o lado mais fraco da relação de consumo. Então vamos pensar, né? Para todos os produtos, né, tem produtos diferentes, tem vícios diferentes, tem consumidores diferentes, tem situações diferentes, né? Então não é melhor, quanto mais opções tivermos ali para solucionar aquele problema, será que a gente não atende mais pessoas, né? Vamos pensar, por exemplo, a troca, né? Você chegou aquele shampoo e você fala, não, eu paguei por um inteiro, eu quero aquele shampoo inteiro. Aí você vai lá, tudo bem, mostra a nota fiscal, troca por outro. Ou reembolso, você fala, não, agora eu não confio mais nessa marca, eu não confio mais nessa loja, eu desejo o dinheiro de volta. Então esse aqui seria o reembolso. Aí eu acredito que você deve ter pensado, você provavelmente já fez troca, provavelmente você já fez reembolso. Agora, abatimento proporcional do preço. Será que também tem gente que deseja isso? Ou será que isso é uma armadilha para o consumidor? Não. Imagina só o caso que você adora aquele shampoo, ele está em falta, você chega lá para trocar, aí não tem mais aquele shampoo, né? Acabou, está em falta. Aí você fala, puxa, mas eu também não quero reembolso, eu não quero o dinheiro de volta, eu quero usar, mesmo que seja metade, eu gosto desse shampoo. A questão é que não é justo eu pagar o frasco inteiro e só ter metade. Então, nesse caso, você teria também, pelo Código de Defesa do Consumidor, o abatimento proporcional do preço, tá? Então, sim, dentro do Código de Defesa do Consumidor, nós temos aqui essas três possibilidades diante de um produto com vício: troca, reembolso ou abatimento proporcional. O Sistema Financeiro Nacional, nosso querido SFN, ele vai ser formado por quem? Por todas as instituições do Brasil que administram valores. Poxa, olha, até parece, né, que essa é a resposta, mas a gente sempre tem que ficar de olho quando aparece nenhuma ou todas, porque quase tudo no Brasil tem exceção, não é verdade? Então vamos ficar com essa na cabeça, mas vamos seguir. É formado pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES. Olha, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES faz parte, sim, do Sistema Financeiro Nacional, sem dúvida, mas é só eles. Então, provavelmente essa resposta vai estar errada. Por quê? Porque a gente tem muitos outros órgãos, né, e instituições no Sistema Financeiro Nacional. Então, com certeza, a gente pode pensar de cabeça, nem esperar as outras alternativas. A gente pode pensar, poxa, está faltando aí o Bacen, está faltando a CVM, o CMN, os bancos múltiplos, não é verdade? Então, vamos passar para C. É formado por órgãos normativos, executivos, intermediários e acessórios. Olha, essa aqui soa muito bem, né? Nós temos os órgãos normativos, como por exemplo o CMN, os executivos, como por exemplo o Bacen, a CVM. Nós temos os intermediários, como os bancos múltiplos, os bancos de investimento, as companhias de crédito, né? E temos os acessórios, que pode ser, por exemplo, as clearing houses ou a bolsa de valores, não é verdade? Então a alternativa C parece muito correta, não é verdade? Vamos agora à alternativa D. É formado pelo Bacen, CMN, Ministério da Economia? Não. Isso aqui tem o mesmo problema aí da alternativa B, né? Primeiro que está faltando aí muita gente, não é verdade? Segundo que o Ministério da Economia não faz exatamente parte do Sistema Financeiro Nacional. Na verdade, o ministro da Economia faz parte do CMN, mas não todo o ministério faz parte do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então agora a gente tem a alternativa A e C. Como que a gente vai pensar? A A é muito mais suspeita por causa desse todas, não é verdade? Vamos pensar, poxa, administra valores, né? E alguém ali, por exemplo, que vai administrar valores no sentido de, pode ser interpretado como valores pinturas, obras valiosas, ou, por exemplo, joias, né? Então, a A, com certeza, também está errada. A gente tem a C, que é uma descrição ótima do nosso sistema financeiro nacional, formado por órgãos normativos, executivos, intermediários e acessórios.
Qual o nome do vício que é perceptível apenas após o uso ou análise, né? Então é aquele negócio, você já comprou, você já está usando aquele produto, e aí então você fala, nossa, tá com vício, que eu não conseguia ver antes que tinha esse vício, né? Então é um vício que ele vai ser percebido só após o uso ou análise. Aí temos uns nomes interessantes, né? Seria então, primeiro ali na letra B, um vício aparente? Não, se ele é aparente, é na hora ali, né? Tá na loja, você já vê, olha só, isso aqui tá quebrado. Ou assim que você abre a caixa, né? Você fala, olha só, esse aspirador de pó tá quebrado. Então, com certeza não é um aparente pela própria interpretação de texto. Na alternativa D, nós temos ali que é um vício mínimo. Não, mínimo e máximo ali, o tamanho do vício, né? Pode ser um vício que você perceba só depois de usar uma semana, mas que ainda não é um vício mínimo. Pode ser um vício máximo, que compromete totalmente o uso daquele aspirador de pó, né? Então, mínimo e máximo, não. Ele pode ser um vício mínimo aparente e um vício máximo que você vai perceber só depois do uso ou análise, tá? Então, aqui também não tem a ver com o grau do vício, né? Então, o que sobra para a gente aí é o vício oculto ou o vício misterioso. Ó, conhecendo um pouquinho ali de legislação, né, de como escrevem as leis, vocês acham que é mais fácil um legislador utilizar ali o termo misterioso ou o termo oculto, né? Com certeza é muito mais plausível a gente imaginar que tem uma lei que fala que é um vício oculto, né? Até porque faz sentido, né? O que é oculto? É exatamente o contrário, é aquilo que não está aparente, né? O vício aparente é aquele vício de fácil identificação, e o vício oculto é o contrário. Como ele está oculto, ele não está aparente, tá? É diferente de um vício misterioso ou um vício não misterioso, tá? Esse conceito de misterioso não existe aí no Código de Defesa do Consumidor. É uma atribuição da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, já vamos pensar, tem que vir na cabeça, CVM, Comissão de Valores Imobiliários, Bolsa, Investimento. Então ela, por exemplo, que vai receber depósitos compulsórios, poxa, ela nem tem conta, né? Quem vai receber isso aqui, depósito, vai ser o Banco dos Bancos, né? O Banco dos Bancos tem lá a conta dos intermediários financeiros, onde tem que ficar o depósito compulsório. A CVM não, né? A CVM é uma Comissão de Valores Mobiliários. Ela que vai, então, estabelecer as metas de inflação. Puxa, coitada dela, né? Não é ela que vai estabelecer, muito menos perseguir as metas de inflação, pois a CVM não está ligada à inflação, a juros, à moeda, ela está ligada a investimento. Ela vai desestimular o investidor agressivo. Poxa, não, né? O investidor agressivo faz parte, é um perfil que pode ter no mercado, né? Tem o conservador, tem o moderado, tem o agressivo. O que não é bom é se você for moderado, ter uma carteira agressiva. Se você for agressivo, ter uma carteira moderada. Mas não é a CVM que vai dizer como você deve investir. Ela só vai dizer se você tem que estar investindo da forma legal, né? Não se isso vai trazer lucros ou prejuízos para você. E alternativa D, fiscalizar na Bolsa de Valores. Como eu disse, né? Apareceu o CVM, tem que lembrar de bolsa, tem que lembrar de investimento, tá? E aí você nem titubeia nessa questão, lê todas, vai por eliminação, mas é aquela questão que ninguém vai errar e você também não pode errar.